Boa tarde, turma. Começando mais uma live, aguardando as pessoas entrarem aqui para participar com a gente. Bem-vindos aos que já estão chegando. Vamos lá. Hoje a nossa conversa vai ser com a Sol Medeiros. Ela é terapeuta, ela é comunicadora aqui da Vibe Mundial e tem cursos online com a gente. Ela já está solicitando para participar. Rápida ela, muito bem-vindo a todos. Um abraço. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que começa. Olá, Sol! Oi, Samira! Bem-vinda à nossa live. Ai, obrigada! Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, de live. Aqui, né? Aqui a gente acaba unindo os nossos seguidores da Vibe com os seus seguidores e a gente faz um Ai, que legal! todo. Bom, né? Tá em casa? Ai, que legal! Tô feliz de estar aqui. Ai, que coisa boa. Tá em casa? Eu tô na minha casa. Muito bem, eu estou aqui, como você vê, na Vibe Mundial. A gente aproveita a segunda-feira neste horário para bater um papo. É um horário muito bacana que a gente pode compartilhar fora das ondas do rádio, né? Mas aqui, né, na web, levando um bate-papo informal para as pessoas. Uma coisa que na programação a gente tem que fazer tão recadinho, né, Sol? Pois é, menina. É bom estar aqui, né? Como você falou, a gente consegue unir rádio, a gente consegue unir a parte da imagem, fica ouvinte com telespectador. E é bacana, então, a live traz essa possibilidade de a gente conversar com as pessoas sem estar no mesmo ambiente, né? Você pode conversar com pessoas em qualquer canto do mundo. Ah, muito bem. Já tem bastante entrando, dando boa tarde para a gente. Boa tarde a todos. A gente vai falar, o teu foco de trabalho é muito voltado à saúde da mulher, né, Sol? E a gente vai trazer bastante esse tema aqui para os nossos seguidores, para quem está acompanhando. E para quem não acompanha agora, pode depois também acompanhar esse bate-papo completo no IGTV. A gente vai deixar postado. Você tem curso online com a gente, voltados à saúde da mulher, voltados à menopausa, que você chama, ou a medicina chinesa chama, de segunda primavera. É isso? Isso, Né? E é bem legal você trazer não só a saúde da mulher, vamos abrir aqui também a importância que hoje a gente tem em conhecer cada vez mais a medicina tradicional chinesa, no nosso dia a dia, uma coisa que estava tão distante da gente, entre aspas, e aqui eu sempre agradeço a Vibe Mundial, porque traz essa informação para a gente de uma forma bem prática, para que a gente possa nos informar, buscar o atendimento correto. Eu acho que eu sumi da tela aí. Mas saiu, você tá toda cor-de-rosa. Tô toda cor-de-rosa, não sei o que aconteceu. Ó, vou tirar aqui, já volto, vamos ver o que acontece. Voltei. Não sei o que acontece, mas tudo bem. Ficou toda rosa. Parece aquelas tarjas de TV, né? Antes ficava assim. Mas ao vivo é assim, né? Acontece. Acontece. A gente não tem os operadores aqui para editar, né? Então a gente tem que se virar. Quais são os benefícios de eu colocar a minha saúde nas mãos da medicina tradicional chinesa? Principalmente sendo mulher, que a gente passa por transformações. A mulher tem um olhar maior quanto à sua saúde, até do que os homens. Eu espero que isso vá mudando com o passar dos anos. Então tem várias perguntas aí para responder. A primeira que você falou, né, de a gente se cuidar com a medicina chinesa. Quais são os benefícios? Porque, na verdade, a medicina chinesa, ela trata, né, nós, enquanto seres humanos, de uma maneira integral. Então, trata não só a dor física, como, por exemplo, de menopausa, vou tratar só os fogachos, que são os maiores sintomas, ou a insônia, ou a irritabilidade. Então, vai tratar a pessoa de uma maneira integral. Então, por exemplo, assim, né? Então, a cadeira aí que você está sentada, e eu estou, né, os nossos ouvintes, os nossos seguidores aqui, então tem 4 pernas, né? Então, eu tenho a parte física, que é essa parte densa,
eu tenho as minhas questões dos meus pensamentos, eu tenho as emoções e tenho uma energia que circula no corpo. Então, esses 4 pés, eles têm que estar bem firmes e eles têm que ser cuidados de uma vez só. Quando a gente não olha, a gente cuida de um pezinho só, se o outro tá manco, né, a cadeira não fica confortável. Não é gostoso você sentar com aquela firmeza. Então, a medicina chinesa trata o ser humano desse ponto de vista, de uma maneira integral. Não é possível eu cuidar de uma mulher, né, de uma pessoa, né, falando de mulher em relação ao nosso útero, que é mais ou menos o tamanho, né, da mão fechada, e o restante, uma pessoa que tem 1,70 m, eu vou cuidar só desse pedacinho dela? Então, não tem congruência. Então, o benefício é isso, trata de uma maneira integral e vai direto na causa. 90% das nossas questões físicas são questões emocionais e de pensamento que já estavam em desequilíbrio e que a gente, de alguma maneira, não olhou. Porque isso não é da nossa cultura, olhar para isso e achar que eu estou sempre triste, ou que eu estou sempre com raiva, ou que eu estou sempre com medo, ser uma coisa normal e que isso não vai afetar ao longo da minha vida a minha saúde. E a mulher, como você falou, a gente é cíclica. Né? Enquanto a gente menstrua, a gente tem um ciclo de 28 dias e cada semana tem um aspecto diferente na qual a mulher está. Qual a mulher que no período pré-menstrual não está, né, muito irritada, outras ficam mais tristes, é porque a gente não conhece exatamente o corpo, porque, na verdade, é uma informação que não nos é trazida. Sim. E aí, quando chega a fase da menopausa, que é só uma transição, da mesma transição que nós tivemos na menarca, quando a gente tem a primeira menstruação, a menopausa também é. Então, deveria ser, na verdade, só mais uma fase na nossa vida. Mas, para muitas mulheres, é uma fase muito complicada e muito difícil, pelas questões físicas e pelas questões emocionais também. Você acha que a gente não se prepara, principalmente a brasileira, ela não se prepara para esse período da menopausa? Não, nenhuma mulher se prepara. A maioria não. As poucas mulheres que eu conheci na minha vida que se prepararam para a menopausa, na verdade, foi a minha avó materna, minha mãe, né? Então eu sou muito agradecida e muito honrada por ter vindo dessa linhagem. Então elas passaram como deveria passar. Então por que chama-se segunda primavera? Porque a nossa primeira primavera é lá na adolescência, que a gente está brotando para o mundo, a gente vai começar a florir, cheia de sonhos, de ideais, a gente quer casar, ter filhos, ou não quer casar e não ter filhos, mas a gente tem um sonho na nossa vida. Uhum. E, por consequência do nosso caminhar, essas sementes elas vão ficando para trás. Então, nessa fase, que chama-se a segunda primavera, então a mulher, a princípio, né, seguindo mais ou menos uma regra que a grande maioria tem, já casou, já criou seus filhos, ou a que não casou, já tem uma profissão estabelecida, já tem uma vida mais enraizada, mais firme, mais sólida. Então agora ela pode fazer outras coisas que ela antes não poderia fazer. Falta de tempo, enfim, por qualquer motivo que seja. Então ela agora pode germinar. A vida foi levando e agora ela pode germinar novamente esses sonhos que ficaram lá para trás. Por isso que chama-se segunda primavera. E eles falam também que é como se fosse a nossa fase de mudar de estação. Então, quando a gente está no outono, no verão, que a gente está indo para o outono, que é essa fase da mulher, que a gente começa a soltar o que não serve mais, o verão não fica brigando lá com o outono, que não quer, que eu quero ser verão a vida inteira, eu quero ser jovem a vida inteira. Não, simplesmente vai acontecendo. E a gente não se prepara por pura falta de informação. Você quer dizer a gente não tem informação. Eu posso olhar para a menopausa como eu olho para a estação do outono? Essa é a comparação que você fez? É a estação do outono, porque a gente tem 4 fases na vida, né? Então a primeira fase, que é a fase da primavera, que é quando a gente começa na adolescência. A fase do verão, nossa, né, de qualquer ser humano, é a fase da nossa produção. Então, o verão é isso, né? Então, a gente sai para a vida, a gente quer se mexer. Então, quando você casa, tem filhos, tem sua profissão, você estuda, depois a gente começa a ter um declínio natural nosso, que é quando a mulher está. Então, tem muito caminhar ainda para a mulher que está entrando na menopausa, se nós levarmos em consideração hoje que a gente vive mais. Vivemos muito mais do que
do que há, sei lá, há 50, 60 anos atrás. Do que há 30 Outro dia, anos atrás. 30 outro dia eu vi uma reportagem de um grupo que eu tenho que colocaram assim, que tinha tido acho que uma enchente em São Paulo na década de 20, e saiu no jornal, que havia morrido uma velhinha de 45 anos, ela havia morrido por conta que teve uma enchente. É assim, uma velhinha, 45 anos. Então, já virei Matusalém, né? Sei disso. Mas era a comparação, né, que a gente tinha, até pela expectativa de vida das pessoas. Então, essa expectativa nossa hoje é muito maior. A média de vida aí é passar de 70, 80, que nem a minha avó materna, ela tem 98 anos. Então, a gente vive mais. Então, como é que a gente quer viver esse período que ainda tem muito caminho ainda para nós? Sim. Então, quanto antes a gente começar a se cuidar, melhor. O ideal seria a gente começar a se cuidar desde lá, quando a gente menstrua. Mas não é cultural nosso, e não tem problema. Quando você tem a informação e você não se cuida, aí você está sendo negligente com você mesma. Exatamente. O Sol, quando você fala que a mulher, quando ela chega nessa estação do outono dela, ela tem um declínio, isso não quer dizer que ela está menos produtiva, quer dizer que ela está aberta para a vida, para uma outra fase. Então, quando eu falo esse declínio, é o declínio, na verdade, dos nossos hormônios. Então, os nossos óvulos, eles vão caindo, né? A nossa taxa de hormônio, ela diminui. Então, essa é a comparação. Tá. Então, não significa que você já está velha, que não está produtiva. Muito pelo contrário. A gente vê mulheres com 50, 60 anos mudando de profissão. E isso é ótimo, né? Para não ficar em casa achando que não serve mais, que não tem mais utilidade, né? Que isso é muito ruim. As mulheres vivem muito mais. Então, quanto antes a gente se cuidar, melhor. Então, quando você falou desse curso online que está aí na plataforma da rádio, né, para os ouvintes. Um ou dois, né? Um ou dois. Quais você tem? Tenho esse, por enquanto. Por enquanto. Né? Que chama, que tá lá como Segunda Primavera. Então, qual que é o objetivo dele? Trazer essas informações para as pessoas, para as mulheres, né? E você dá atividades para elas nesse curso? Por exemplo, eu tenho que ter um cuidado com a minha alimentação, por exemplo? Fala um pouquinho da alimentação. A alimentação, ela é um dos pilares fundamentais da medicina chinesa. Aqui para o Brasil veio muito só a acupuntura. Então, a impressão que a gente tem é que a medicina chinesa só trata dor, né? Dor articular, dor de coluna, enfim. Mas não, a questão emocional é o grande pilar. E o primeiro pilar, na verdade, é a alimentação. Então, os chineses, eles não comem para se saciar como nós. Eles comem para se nutrir. Então, hoje, eu estou me sentindo mal, eu estou com insônia. Então, eu vou comer esse alimento como uma nutrição, não apenas para saciar a minha fome. Então, nesse curso, eu coloquei uma lista de alimentos que são benéficos e alimentos que não são. Por exemplo, esses alimentos que aceleram o nosso metabolismo e que podem aumentar os fogachos, como pimenta, bebida alcoólica, canela, cravo. Então, são alimentos, as pimentas são alimentos a serem evitados. Tá. E uma coisa que é muito importante é a mulher se observar. Quando você come determinado alimento, ou que aquilo você vê que não te faz bem, será que está me causando insônia? Será que está me causando fogacho? Então, a gente também não tem essa cultura de se observar com relação à comida. Né? Ficou uma coisa presa no meu estômago só, mas o alimento, ele cai na nossa corrente sanguínea para formar sangue. Então, se eu não me alimento direito, aquela velha história que a gente ouvia de menina, você come direito, saco vazio não para em pé. Isso vale para a nossa vida. Então, nesse curso também tem receitas que eu coloquei, tem, se não me engano, acho que 5 ou 6 receitas de comidas para colocar para a mulher consumir. Então, tem receita, tem todos os alimentos, os ideais para serem consumidos nessa fase e os alimentos também a serem evitados. Nossa, muito legal isso, né? Porque a gente, quando você fala principalmente o alimento, ele vai para o sangue, né? A gente já tem aquela ideia de que eu mastiguei,
eu engoli, vai para o aparelho digestivo e eu aproveito o que é nutriente, eu mando embora o que não presta. Só que, na verdade, na hora que termina esse processo, é o meu sangue que recebe tudo isso, né? Isso, então tem muita ligação também, essa questão da alimentação, com as nossas questões emocionais. Como eu falei, de repente as pessoas que consomem muito café, que são muito agitadas, bom, a mulher pode ter mais tendência a ter insônia, ou ficar mais irritada, né? Porque o café, ele acelera o nosso metabolismo. Aí eu tô com sono, então eu vou tomar café. Então isso não é saudável. A gente precisa aprender a ouvir o que o corpo está querendo comer. Eu estou me saciando por um buraco, por uma coisa que está aqui, uma angústia, uma tristeza, ou estou me nutrindo. No curso também eu falo bastante disso. Né? Você está comendo para se saciar ou para se nutrir? Então tem perguntas também que coloquei, que tem lá no curso, para as mulheres responderem. Então não é só teórico. Então tem toda uma parte que é a escrita terapêutica. Tem várias perguntas para se observar. Que momentos que eu tenho fogacho, que emoções estão sempre por trás, né? O que eu quero agora ficar comigo, o que eu preciso deixar ir, o meu conhecimento da minha vida, como eu posso colocar toda essa minha experiência e transformar em sabedoria para mim e nutrir os outros, sabe? Aquela coisa então esse conhecimento ainda, né, que a gente falava que era das nossas avós, eles ficam conosco. Mas agora, como eu vivo mais, eu coloco ele ao meu favor. Eu uso para mim. E claro, né? Obviamente, eu compartilho esse conhecimento, essa minha sabedoria, na verdade, com as outras pessoas. E lá também eu estou ensinando a fazer mandala lunar, mesmo para mulher que não menstrua. Para quem não sabe o que é mandala lunar, a gente tem esse ciclo de 28 dias. E a gente pode se observar. Faz a mão, né? A mão. Porque a mão, a gente também, quando a gente desenha, a gente também consegue acessar outros neurônios cognitivos que podem deixar a gente mais criativa, menos depressiva e menos ansiosa. Nossa, então aí tá tudo hoje na internet, a gente tem aplicativo para tudo, a gente sai anotando o que tem de aplicativo aí que fala do ciclo menstrual e de como a mulher pode marcar várias coisas, a gente está perdendo essa habilidade, né? Perdeu, ficou, mas graças a Deus está sendo recuperado. Então, a mandala lunar, ela pode ser feita para a mulher que menstrua, e mais para a mulher que não menstrua, como é que é feito isso? Ela segue a lua. Né? Hoje, nós estamos entrando na lua cheia, né? Que fica aí mais ou menos uns 5 dias, 7 dias. Então, eu posso fazer a mandala lunar com a lua, com o ciclo da lua mesmo em si. Como é que eu me fico? Como eu fico quando eu estou na lua cheia, na lua nova, na minguante, na crescente. Então, essa observação é bacana, que você tem um norte das emoções que estão sempre indo e voltando. A gente sempre tem aquela situação que é o nosso calcanhar de Aquiles que fica ali, né? Vai, vem, né? E se eu prestar atenção na lua também, pode ser que eu comece a prestar atenção em mim. Porque aí, sim, algumas reações que eu tenho tem a ver também com a lua que a gente está. Que nem, por exemplo, a lua cheia, né, que é essa que nós estamos hoje, ela tem as duas energias. A lua é considerada uma energia feminina, assim como nós, porque ela é cíclica, ela aparece e desaparece, assim como o nosso ciclo menstrual e a gestação. E como ela tem hoje, né, a lua cheia, na verdade, ela quando ela está de frente com o sol lá em cima, né? Então, ela, na verdade, é só um espelho. Então, eu tenho a energia do feminino, que é a lua, e a energia do claro, que é a energia do sol, representado na lua. Então, a gente tem o ápice das duas energias, das duas forças, na lua cheia. Então, por isso que na lua cheia a gente fica, às vezes, mais emotivo, tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente sente, porque fica tudo muito às claras, diferente da lua nova, que a gente não vê, mas a gente sabe que ela está lá. A mulher, quando está nos 3 primeiros meses de gestação, a gente sabe que tem uma vida no útero, mas você não está vendo ainda. Então, a lua cheia, a lua nova é isso. Então, quando a gente começa a se observar, seguir esses pulsos da natureza, a gente tem um norte e a vida começa a fluir melhor. Nós também somos natureza. Então, natureza não é só a plantinha que está aqui do lado, o meu cachorro que está aqui latindo. Não é? Nós somos natureza. Nós somos fontes do mesmo lugar.
Sim. Os seres vivos, né? Os animais, as plantas e nós. Então, quando a gente começa a seguir essa nossa natureza interna, junto com a natureza externa, a vida começa a fluir. E aí no curso também tem uma outra coisa bacana, que além dessa toda essa parte teórica, tem a parte da escrita, tem as receitas, a mandala, tem também a vaporização de útero. Porque a gente tem memórias que ficam no nosso corpo e na mulher fica no útero. Porque nós temos um canal de conexão, né, pela medicina chinesa, que ela liga a nossa mente, né, o nosso cérebro, o coração com o útero. Por isso que as questões emocionais afetam tanto a parte ginecológica. E a gente fica com memórias aí, né? Mulheres, por exemplo, que tiveram abortos espontâneos ou não, né? Enfim, algumas mulheres que já tiveram violência sexual, enfim. E qualquer outro trauma. Fica registrado no corpo como os nossos órgãos vitais têm emoções. O útero, eu posso dizer que tem alguma emoção que rege esse nosso órgão? Tem, na verdade, todas elas passam por ele. Medo, raiva, tristeza, a culpa, todos eles ficam armazenados. Assim como a gente tem memória olfativa, né? Você sente um aroma de sei lá, de uma comida, de um perfume, você tem sensações boas ou não. A gente tem a memória do corpo. Você aprende a andar de bicicleta lá com 7, 8 anos de idade, você tem 60 anos, nunca mais andou, você sobe na bicicleta meio, né, desorganizada, mas você vai. Quem toca instrumento musical também. Tá desafinado, mas senta lá e tocar um violão, um piano, a gente tem memória no corpo. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu faço massagem em alguém, a pessoa, ela começa, né, ela chora, né, ou ri, porque em alguma coisa do meu corpo a gente também tem as nossas memórias. Então, a minha memória não fica só no meu cérebro em si, como é o nosso pensamento linear aqui do Ocidente. Tá. O Oriente diz que a gente tem memórias e as emoções, elas estão em todos os átomos. Elas percorrem nosso corpo. Então, não fica registrado só aqui, fica registrado em cada átomo que nós temos no nosso corpo. E o útero é uma grande fonte de vida, é uma grande fonte de energia. A gente só consegue vir para o mundo através de um útero. Tá. Através desse bercinho que a gente tem. Quando vai passando os anos, a mulher... Todas as fases da mulher são importantes, né? Desde a primeira menstruação até a última. Como você indica para as suas pacientes para elas acompanharem esta fase? E quando o corpo muda drasticamente, como que a gente pode abraçar essa mulher? Né? Porque às vezes a gente também tem que ter aquela habilidade, a empatia de perceber quando uma mulher está passando por alguma situação, de repente um mioma, um cisto no ovário, que a gente não sabe, mas ela está dando indícios emocionais até de que tem alguma coisa errada. Ó, você falou duas coisas bem importantes aí. Primeiro é se abraçar. Então, você se abraça, você se aceita. Então, a gente tem que se abraçar e se amar todo dia. Né? Porque, afinal de contas, eu preciso me amar e me respeitar do jeito que eu sou. Então, acolher essa mulher nova, né, essa nova fase, é fundamental. Se eu não me acolho, eu não me aceito essa nova fase, essa transformação, eu quero ficar sempre lá, né, na eterna busca da juventude, ter 20 anos, 30 anos, então é uma maneira de eu me negar. Eu nego essa nova fase, que ela está cheia e repleta de oportunidades. Basta a gente querer olhar. E essa questão também que você falou da empatia é fundamental também, porque eu preciso ter empatia comigo. Pelo que está acontecendo, entender meu corpo, ouvir o corpo. As questões, por exemplo, então, não é com a gente. É com a gente, é a gente com a gente. É assim, na verdade, assim a vida inteira. Então, essa fase de menopausa, a gente coloca uma lupa de tudo que foi vivido. Então, se eu sei pegar tudo que eu vivi e trazer para mim e transformar aquilo como experiência e sabedoria, aí eu consigo fazer com que realmente a menopausa seja a melhor fase da minha vida e eu viva. Como, por exemplo, eu estava falando, né? Hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela estava falando que a fase da menopausa dela foi. A última menstruação veio
Ela tinha 50 anos no dia do aniversário dela e nunca mais veio. Porque ela sempre se aceitou daquele jeito que era. E ela falou que foi uma fase, é uma das melhores fases da vida dela. Então, quando a gente começa a entender isso, a ressignificar, ela começa a passar. Então, assim, você falou do mioma. Então, o mioma tem várias origens. Uma das origens emocionais do mioma, por exemplo, são mágoas e raivas que nós vamos guardando. E ela fica no nível já físico. Então, ela fica cristalizada. Então, o que era para fluir na minha vida, porque o sangue menstrual é fluir, tem que entrar e sair. Nada pode parar no nosso corpo, nem a comida que a gente come. Né? Se a gente para alguma coisa no estômago, ou tem que sair por cima, ou tem que sair por baixo. Né? Ou tem uma diarreia, ou tem um vômito. E o sangue menstrual também tem que fluir. Quando eu fico retendo alguma coisa em mim, que eu não quero soltar o fluxo, ele vai ficar preso. Aí pode ser por raiva, por tristeza, por medo. Então, eu cristalizei aquela emoção, aquela coisa que deveria fluir. Eu quero controlar o tempo inteiro, seja por medo, enfim, né? Sem julgar se isso é bom ou se é ruim. Mas são coisas que eu vou retendo, que eu quero controlar e que eu não quero deixar a vida fluir. Entendi. Ô Sol, a gente fala tanto, né, dessa fase da menopausa e as mulheres, elas conversam muito entre elas também a esse respeito, não só da menopausa, mas de como que está o ciclo, como que está a vida íntima dela. A questão agora é em relação às meninas, a primeira menstruação. Hoje tem um preparo para que a gente possa conversar com essas meninas? A gente sabe que a energia, né, a energia da terra, da natureza, ela traz essas informações para a gente. Provavelmente os indígenas, os nossos ancestrais, eles têm muito disso e a gente perdeu, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, menina, senta aqui, a história é essa, e nunca mais toca no assunto. Mas isso... Né? Menina sofre. Pois é, então, o que acontece? A gente, mulher, né? Nós mudamos de fase a cada 7 anos. Os meninos a cada 8. Por isso que a gente fala que o homem é mais lerdinho. É porque é natural deles. Então, a gente, a cada 7 anos, a gente muda de fase. Então, no segundo ciclo nosso, é quando a gente menstrua. Quando tá com 14, né? Do segundo pro terceiro. Então, a mulher está preparada fisicamente para conceber a partir dos 21, do terceiro para o quarto ciclo, entre os 21 e os 28. A partir do 7º ciclo, é quando a mulher já vai declinando os hormônios e a gente entra na menopausa, que é a partir dos 49. Então, o que acontece? Na minha época, não se falava muito. Olha, você vai menstruar, vai acontecer assim, assim, você toma cuidado, porque agora você pode engravidar e, como você falou, morreu o assunto. Hoje, graças a Deus, está mais aberta, a gente se comunica, fala mais, como você falou, as meninas hoje em dia entram lá no Google, digita e sabe mais do que a gente. Sim. Mas é importante também ter conhecimento, mas saber o que fazer com esse conhecimento. Se tem uma criança em casa, já a partir dos 12, já, né, antes, né, vai falando, explicando o que é, porque o que a gente recebe de informação? Ai, bem-vinda ao mundo das dores, você vai sentir cólica a sua vida inteira, você vai sentir enxaqueca. A vida de mulher é um sofrimento e a gente acredita nisso e não é. A menstruação é uma bênção, porque a gente pode eliminar através da nossa menstruação o que a gente não quer mais. Homem é muito sem graça, homem é muito linear, gente. É tudo igual. A gente não, a gente muda. E a gente aprendendo que as 4 semanas que nós temos, a gente tem uma semana que a gente está mais produtiva, tem semana que a gente está menstruada, que a gente vai estar mais cansada, eu preciso de repouso. E entender isso é um mapa que a gente tem. Então, aprender a fazer a mandala lunar desde lá do início, a menina, quando já tem 18, 19 anos, que ela já está na fase de ir para o trabalho, então eu sei, agora essa semana eu estou na minha fase de ovulação, né? Então eu sei que eu sou uma semana que eu preciso produzir. Então, aproveitar aquela semana para produzir. Porque você sabe que quando está menstruando, o seu sangue não vai nutrir a sua mente. O seu sangue precisa liberar a sua menstruação, porque não pode parar. Então, eu vou ter menos recursos mentais para fazer as coisas. E não querer se cobrar.
sabe? Sim. Querer ser como o homem, ser linear. E aí quando aparecem as doenças ginecológicas também. Ô, Sol, a Vera, eu acho que ela é tua paciente, ela tá mandando várias mensagenzinhas aqui, dizendo que entrou só para dar um olá e tal, e ela comenta... Oi, Vera! E esse é um assunto interessante. Ela diz que depois da Solange, a Sol é Solange, né? A minha menstruação aos 47 anos regulou. A questão da menstruação desregulada tem a ver também com todo esse processo energético do nosso corpo? Sim, sim, porque assim, quando a partir do terceiro ciclo da menina, quando ela está menstruada, o corpo está se adaptando. Assim como a mulher, quando a gente entra na menopausa, algumas mulheres, dependendo do histórico que ela tem, ela fica às vezes um ano nesse vai, vem menstruação, aí pula 2 meses. Algumas mulheres, como deu o exemplo da minha mãe, veio e nunca mais apareceu. Então, é uma fase de adaptação no corpo. Então, a menina, quando está lá na menarca, então, os 3 primeiros ciclos, né, os 6 primeiros, ou um ano, ela entrando nessa fase de adaptação. Mas depois vai pra vida. O ideal... depois vai para a vida. O ideal... Mas muita gente acaba ficando com a menstruação desregulada por muitos e muitos anos. Tenho mulheres que eu atendo que nem anotam. Qual foi a data da sua menstruação? Ah, não sei. Então, é importante anotar. Então, anota no celular, enfim, não tem mais para... Anota no celular. Veio a menstruação, aquela data. Então, o que acontece? O ideal, como nós somos também cíclicas, assim como tenho essa referência, tem um nome lá em chinês que agora eu esqueci o nome, que refere à menstruação com a lua. Tem um nome específico lá que eu esqueci. Por essa questão de 28 dias. Então, de 26 a 30 dias é um ciclo regular. Se eu menstruo um ciclo de 24, de 22 dias, é um ciclo que a gente considera adiantado, é irregular. E passou dos 30, já está atrasado, também é irregular. A origem, aí a gente precisa ver qual órgão que ele está em desequilíbrio para a gente não poder arrumar. Observa 3 ciclos e normalmente depois de 3 ciclos a menstruação volta a ficar regulada. Porque menstruar, Samira, é só mais uma fisiologia no corpo. A gente não sente dor para fazer digestão, pode sentir dor para fazer xixi, para fazer cocô, para dormir, batimento cardíaco. A gente não sente dor. E menstruar, a gente tem uma fisiologia a mais do que os homens. Então não é para doer. Porque onde tem dor, não tem fluxo. Entendi. Não está fluindo. Né? Não está fluindo. A Assunção Dias, ela está falando assim, muito boa essa conversa, obrigada, Assunção. Obrigada. Os 2 filhos hoje estão com 20 e com 22 anos, ela está se preparando a auxiliar a minha pequena, ela está, a pequena de 9 anos, para quando chegar a primeira menstruação. Com certeza a Assunção já passou por outras experiências com os filhos mais velhos e agora está se preparando, ou igual, ou até melhor, que eu possa ser instrumento de bom direcionamento. É isso que a gente quer. Que você... Ai, que ótimo! De todas as mulheres. E tem uma pergunta aqui da Zilei Belardo. Ela é nossa comunicadora aqui. Ela quer saber, e quem não tem útero? Que boa pergunta! E quem não tem útero, Sol? A menopausa, ela é antecipada, né? Se for antes da época. E é como se eu tivesse o órgão ainda em forma de energia, não? Tem, porque assim, quando a gente tira o útero, ele não é um órgão vital, né? Diferente do fígado, do coração, por exemplo. Mas a energia tá lá. Como eu falei, existe um canal, né, que entra aqui pelo topo da nossa cabeça, passa pelo centro do nosso corpo e passa pelo útero. Então, a parte energética tá aí. Algumas mulheres tiram o útero, mas não tiram os ovários. Então, as que não tiram os ovários, ela tá ovulando. Ela só não tem o canal do útero. Mas ela vai sentir calores, ela vai, às vezes, sentir problemas de TPM, porque ela ainda tem os óvulos. Mas o útero, como é esse caminho, né, para eliminar o óvulo que não foi fecundado, então algumas mulheres ainda sentem os sintomas de menopausa se ela tem os ovários preservados, porque algumas tiram só o útero, mas os ovários ficam. Quando tira tudo, aí você acaba perdendo um pouco essa referência. Mas pode ser guiada, a mulher pode ter aí, se observar durante o mês e seguir a lua que a gente tem, a lua fora, né? Como hoje nós estamos na lua cheia.
Então, se guiar pela lua e também observar o próprio corpo. Porque eu já tendo mulheres também que não têm o útero, mas que têm os ovários, e elas conseguem fazer essa mandala lunar, porque ela tem essa autoobservação. Vocês sentem cólicas, e aí cada mulher vai ter um sintoma diferente da outra. Mas é possível sim, claro, você tem a energia do órgão. Da mesma maneira, quem tira a vesícula biliar. A gente tem um canal energético desse órgão. Eu não tenho mais o órgão físico, mas eu tenho a questão emocional e energética que pode ser estimulado através de fitoterapia, de alimentação e da acupuntura, assim como o útero. Entendi. Muito bom, né? Boa pergunta. Ótima, porque a gente sabe que muitas mulheres não têm o útero. Na minha cabeça nem vinha a possibilidade de ter os ovários e não ter mais o útero. Eu nunca pensei nisso, né, na verdade. Curioso. E me diz uma outra coisa. Nossa, ia vir uma pergunta tão legal e ela foi embora, Sol. Passou. Quando a gente fala agora, né, que muita gente está em quarentena, muita gente está em casa ainda, não retomou as atividades. Esse fato de estar em casa pode dar mesmo trabalhando, pode dar um menos estresse e melhorar todos esses sintomas da menopausa? Ah, mas aí depende. Depende Porque da... assim, depende do que você está fazendo. Porque assim, quando você está em casa, né, que você está de férias, você está de folga, é uma coisa. Quando você está em casa, então você tem que trabalhar. Quem está no home office, tem home office. Tem filho, né? Mesmo que a mulher nessa fase, o filho já está maior. Mas tem eu tenho um adulto, um adolescente em casa. Tem as coisas de casa, que querendo ou não, fica mais sobre a nossa responsabilidade. Então, as mulheres hoje, elas estão mais sobrecarregadas do que antes. Tá. Então, depende muito como a mulher lida. Então, eu tenho recebido algumas mulheres que têm comentado que os fogachos aumentaram. Por quê? Porque ela sente mais pressão, né? Ela tá com mais raiva e daquela situação. Porque acontece? Nós estamos limitados das nossas coisas físicas. Então, a gente tem uma limitação do ir e vir, que isso foi nos podado. Então, não posso ir e vir para qualquer lugar e de qualquer maneira, certo? Para a nossa segurança. E a gente também ficou limitado do nosso ir e vir da nossa mente. Então, hoje eu não consigo mais fazer planejamentos a longo prazo, como a gente fazia até o começo do ano. Eu vou me programar para viajar, vou me programar o ano que vem para fazer tal coisa, para fazer um curso, enfim. Então, a gente ficou meio podado. Então, essa poda, nossa, parece que a gente é como se fosse um bonsai. O bonsai, na verdade, ele é bonitinho, né? Ele dá os frutos dele, tá? Mas o bonsai não quer ser bonsai. Bonsai quer ser uma árvore grande, frondosa, crescer. E assim somos nós. Então, a gente tá meio que podadinho como um bonsai. Então, algumas pessoas sentem essa frustração desse ir e vir do corpo, de não estar em contato com pessoas, e desse ir e vir da nossa mente que é natural. De eu me planejar para o futuro, me contextualizo para o presente e vou lá e planejo. Então, essa frustração, quando ela vai ficando muito intensa, é uma energia de movimento. Eu não posso me pôr em movimento. E é o que acontece quando a gente vai represando, o bonsai uma hora, tuft, quer arrebentar o vaso, que é essa energia da raiva. O que é? É a energia de me colocar em movimento. Então, eu não me ponho em movimento, seja por qual motivo for, né? Porque às vezes eu não sei conversar, não sei falar, porque se eu falar as pessoas vai dar confusão, aí eu não vou ser amada, enfim. E aí essa energia, ela explode. E aí quando explode, como a energia da raiva, uma energia que sobe e é uma energia quente, e aí quando vem fogachos. Então algumas pessoas às vezes falam, é verdade, ontem ou na semana passada eu passei uma questão de frustração, de raiva, que não vem na hora. Normalmente o sintoma não vem na hora, ele fica aqui e precisa ir para fora. E aí a mulher reclama, né? É verdade, né? Ontem eu passei uma raiva e hoje eu tô aqui pingando, transpirando. Eu acho que isso vai mudando. Eu, por exemplo, se eu passar um nervoso e tá um fluxo tranquilo, sem estar na menopausa, né? O fluxo menstrual tá tranquilo. Se eu passar um nervoso, eu já percebo que esse fluxo aumenta. E na quarentena eu já notei mulheres falando
que o fato dela estar em casa mais calma, aí tem uma família que colabora, né, até para que ela possa trabalhar e divide as tarefas, que os fogachos, os sintomas da menopausa diminuíram. Eu achei que Isso é bom. perguntei, mas aí depende muito do teu ambiente familiar também, né? Então depende do ambiente familiar que você tá. Então, se é uma mulher que tem essa oportunidade de você negociar, né? Então, olha, eu preciso de um tempo para mim, eu estou trabalhando, e a família, né, as pessoas com que ela mora colaboram, aí pode ser que ela se sinta mais calma, porque você está no seu ambiente da sua casa, você se sente mais acolhida, se sente mais segura do que ter que sair, né? Algumas pessoas precisam sair, né? Enfim, né? Então você fica mais estressado, porque você tem que se expor mais no momento que a gente não quer se expor. Então, depende muito do ambiente em que a mulher está inserida, que também interfere. É verdade. Se você vive num ambiente calmo e tranquilo, né? Você reverbera de um jeito. Se você vive num ambiente de cobrança, de pressão, é outra história. E a gente já vê isso no dia a dia, né? E num ano diferente mais ainda, né? É um ano... Pois é, um ano inédito. Eu lembrei o que eu ia comentar. Para quem leu ou para quem quer ler, o livro Tenda Vermelha traz muito essa informação de que lá os nossos ancestrais, até o livro ele é bíblico, né? Ele traz informações, exatamente, tenda vermelha, né? Para quem não conhece, eram tendas que elas não eram vermelhas, mas eram as tendas que as mulheres ficavam durante a menstruação. E incrível que todas menstruavam ao mesmo tempo. Isso tem a ver com a nossa convivência com outras mulheres também, Sol? Tem, menina. Olha, eu ia até comentar isso com você no início, a gente acabou mudando de assunto. Tem um documentário, tá no Netflix, chama Tenda Vermelha. Né? Entra lá, acho que são 3 episódios, que virou um filme dividido em episódios. Sim. E é mais ou menos isso. Então, quando a gente entra na mesma sintonia, na mesma vibe, né? Na mesma energia, você pode prestar atenção. As mulheres da casa menstruam muito próximas. Na mesma semana, né? Uma menstruou hoje, a outra vai menstruar daqui 2 dias, porque a gente fica na mesma vibração, na mesma sintonia. E a mulher perdeu muito essa conexão da gente se acolher, da gente estar juntas, em roda, em círculo, em ajudar. A gente ficou muito masculinizada pela questão da competição. Então, a competição é uma energia masculina, de eu ir para fora, de eu ir atrás das coisas. Não é ruim. Né? Não é bom nem ruim, você tem que aprender a dosar. Mas nós estamos muito competitivas. O cabelo da Samira, ao invés de eu falar que o cabelo da Samira tá bonito, né? Eu vou competir com ela, eu não vou elogiar a Samira. Então a gente perdeu essa questão de acolher, de elogiar, de dar um ombro. Preciso de um ombro amigo, preciso chorar, enfim, sem julgamento. Então a gente precisa voltar a isso. E esse documentário que tem no Netflix é fantástico. Documentário não, é uma série, que são 3 capítulos. Se não me engano. Eu li o livro, né? E o livro ele traz detalhes, até de como os homens entendiam aquela reclusão das mulheres e uma amparava a outra independente da sua idade. E quanto mais nova, mais as mais velhas amparavam. E era bem interessante. É isso mesmo. É o que você falou, né? Alguém comentou aí que tá ajudando a filha agora que tem a idade. Então, assim, então as mais velhas vão... Então, que é isso que a mulher na menopausa faz. Então, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu passo para as pessoas mais jovens que estão chegando. Tanto é que no Oriente, agora isso já se perdeu, mas as pessoas que ajudavam a educar os filhos não eram só as mães, eram as avós. Porque entende-se que a avó tem mais sabedoria para ajudar na educação dos filhos do que a mãe. Diferente da avó daqui, né? Que ajuda mais a mimar do que outra coisa. Mas são outras histórias, são outras culturas. Não é bom nem ruim. Mas o que acontece? A gente pegar tudo que a gente já viveu e passar isso adiante como sabedoria, né? Como um aconselhamento. Olha, eu já trilhei o caminho. Então o caminho já está aberto para quem está vindo. Então vem comigo que eu te ajudo no caminho. Não vou pegar um caminho lá que está fechado, sendo que eu já tenho um caminho que está aberto e alguém pode me orientar. Então é isso que a mulher na menopausa, no pós-menopausa, faz
É pegar o que ela já viveu e jogar para ela, primeiro pegar conhecimento para mim, e eu passar esse conhecimento para as outras pessoas. E não querer ter 60, 70 anos e querer viver como se eu tivesse 20 e 30. Tudo tem a sua beleza, tudo tem seu encantamento, né? E agora a gente está numa onda das mulheres deixarem os cabelos brancos. Eu vou deixar os meus, porque eu não vou pintar mais. Não. Por quê? Não vou. Tá aparecendo agora que começou a aparecer. Então, não vou deixar... porque a gente ficava nessa ditadura. Então, você tem que ter... Né, mulher com cabelo branco dava a impressão de quê? Que é desleixo. E homem é charme. Então, isso é puro preconceito. Nosso mesmo, né? Porque quem cria os homens somos nós. O homem não cria homem. Quem cria homem somos nós. Então, quebrando esses tabus, né? Não tô falando que é pra gente ser relaxada. Não. Se você quer assumir seus fios brancos, ótimo. Né? Então, cada uma sabe o que é melhor para si. E eu acho que a grande chave dessa fase é isso. Então, aproveitar o que eu tenho de melhor e deixar ir o que não serve mais, como as folhas do outono, soltar. Porque a natureza, ela confia. Para a gente entrar num ciclo novo, o velho precisa sair. E é assim, quando a gente menstrua, o ciclo precisa... Aquele sangue que ficou em volta do meu útero, que eu não fecundei, ele precisa ir embora, para um novo ciclo entrar. E a menopausa é a mesma coisa. Então, eu preciso deixar as coisas que não quero mais na minha vida e ficar só com o que me nutre e me preenche de verdade. Com certeza. Ô Sol, a gente até falou de quem não tem útero, mas e quem entra na menopausa muito cedo? Eu já ouvi falar de pessoas com 34, 35 anos. A cabeça não está preparada ainda, né? A não ser que tenha um problema de saúde e que já tenha algo esperado. A medicina tradicional chinesa tem um atalho para que essas mulheres entendam melhor isso? Na verdade, o que acontece? Precisa olhar o histórico da família. Se as mulheres, né, na vida dela, a mãe, as avós, as tias, tiveram menopausa nessa fase de 35 anos, então tá mais ou menos ok. O ideal é 49. Caso contrário, o que acontece? Se a menopausa é com 49, eu tenho 35, eu entro na menopausa, eu estou, na verdade, com o meu corpo biológico com 49. Eu posso ter 35 lá no meu RG, mas biologicamente eu antecipei aquilo na minha vida. Eu estou envelhecendo antes do período. Porque aí a gente precisa ver o estilo de vida daquela mulher. Então, hoje, infelizmente, muitas mulheres com 35, 40 anos não menstruam mais de uma maneira natural. Porque gastou tanto aquela que a gente fala que é a nossa essência de vida, a nossa bateria, que fica armazenada nos rins. E os rins, eles são responsáveis pelo nosso aparelho reprodutor, né? Tanto feminino quanto masculino. Então, eu antecipei um tempo da minha vida. Então, se você tem, como falando dos cabelos brancos, a minha família, por exemplo, entra nos cabelos brancos a partir dos 20. A minha família paterna a partir dos 50. Então, eu estou na faixa etária ainda. E a menopausa também. Então, a minha família, o histórico é com 50. Então, eu estou chegando perto, então eu já estou começando a sentir os efeitos. Agora, se eu tenho 35, minha mãe e minha avó entrou com 50, então precisa olhar isso aí. Precisa olhar esse estilo de vida. Algumas mulheres, quando começam a ficar com o ciclo muito irregular e acham que estão na menopausa... Só voltou? Oi, voltou. Deu uma parada aqui, mas voltou. Então, se a mulher, né, se ela se cuida, se ela começa a se cuidar, se ela ainda tem os hormônios, né, tem a taxa ainda dos óvulos, é possível voltar a menstruar. Se ela tomar os fitoterápicos corretos, tem fitoterápicos específicos para as mulheres. Quem ficou sem menstruar por muito tempo porque era muito irregulada, menstruava, sei lá, 2, 3 vezes no ano. Essa taxa que você diz das populações programadas para a vida, pode estender a menopausa dela? Pode, algumas mulheres também, elas entram na menopausa por volta até os 54, então até 54, 55 ainda é considerável saudável. Porque a partir do 8º ciclo da sua vida, você não deveria mais menstruar, que é com 56. Então, nessa faixa, entre 49 e 54, 55 é o período. Então, olhando... tá? Não pode ser muito antes disso. A não ser que, como eu falei, você tem um histórico na família
que as mulheres entram na menopausa com 40, 44. Se não, aí precisa olhar isso com carinho e com atenção. Que lá na frente a gente tem as consequências. Opa, né? Pelo amor. Né? Quando você falou que o rim rege, né? A energia do rim que rege também o nosso aparelho reprodutor. Se durante a vida eu já for fazendo um tratamento preventivo da saúde do rim, eu estou beneficiando também todo o sistema reprodutor? Você beneficia todo. Então, o que acontece? Quando a gente se trata com a medicina chinesa, a gente tem o hábito de procurar quando já está tudo estrupiado, já está tudo bagunçado o meu corpo. Então, a intenção é a gente se tratar para se cuidar para a posterioridade. E a gente não faz isso. A gente só vai se cuidar quando já está com dor, quando você vê que o carro já está enguiçando, né? Mas o ideal é a gente já se tratar preventivamente. Com alimentação, com dormir direito, não ficar se desgastando de uma maneira que não é necessária. Tem os fitoterápicos, como eu falei, que ajudam a gente a repor isso, a melhorar os fogachos, a insônia, a irritabilidade, a perda de libido, né, que também é uma coisa muito recorrente, né, porque você não está mais ovulando, então seu corpo entende que você não precisa mais produzir. Então você não tem mais libido, né, e o casamento, o sexo, ele continua pela vida inteira, não é só quando está no seu período fértil. Então ajuda a regular tudo isso também, né, com a medicina chinesa. E a atividade física nesse período? Tem alguma recomendação de alguma atividade que beneficia muito a mulher nesse período? Na verdade, a atividade física eu sempre falo que a gente tem que praticar. Mas praticar que dá prazer. Porque não adianta eu ir lá na academia e querer ficar bombada e sarada se eu não gosto de academia. Então vira só mais uma obrigação. Então, muitas vezes, caminhar meia hora em volta do bairro, né, 3 vezes por semana, ir de escada, yoga, qigong, tai chi chuan, é benéfico. É melhor, às vezes, você fazer uma caminhada do que querer ficar indo lá na academia se você não gosta. Mas tem mulher que gosta de boxe. Mas, sim. Por exemplo, bem-estar e trazer também essa feminilidade para a mulher? Sim, porque assim, quando a gente movimenta o corpo, né, a gente está promovendo o fluxo de sangue e de energia para circular, principalmente para nutrir o nosso cérebro, produzir nosso tônus, que tudo que para, né, que a gente não usa, vai enferrujando. Então é importante colocar uma atividade física, mas tem que ser a atividade física que faz bem para a mulher. Então, a que faz bem para mim, para quem é mulher mais elétrica, não vai querer ficar fazendo yoga, tai chi chuan, né? Vai querer uma atividade mais intensa, né? Para quem já é mais calma, não vou dar uma atividade de boxe, por exemplo. Vou querer fazer uma yoga, um tai chi chuan. Aí a mulher tem que ver qual é a atividade física. Independente da atividade física que ela vá fazer, tem que ser uma coisa gostosa. Não tem que ser senão fica mais uma obrigação, entendeu? E aí fica chato. E aí larga. E aí vai na academia, faz matrícula para 1 ano e vai 1 mês. Porque não gosta daquilo, entendeu? E para quem sofre com cólicas, TPM ou outras enxaqueca, todos os sintomas, né, de TPM, além de dores, sei lá, cada mulher traz cada coisa, né? Existem exercícios mais específicos que vocês acabam ensinando para poder dar uma acalmada nesse corpo? Tem várias práticas que quando eu passo quando o pessoal vem se consultar comigo, tem prática de Qigong, né, que são posturas muito parecidas com da yoga, que ajudam a amenizar as questões de enxaqueca, as questões dos fogachos, porque a enxaqueca, fogacho, TPM, é praticamente uma coisa só. O que muda é a maneira de se manifestar. Então, procurar fazer atividades físicas também ajuda. E olhar, por exemplo, a enxaqueca, por exemplo, evitar os alimentos que vão me acelerar mais. Chocolate, o café, pimenta, bebida alcoólica, leite, os derivados de leite, farinha, que são coisas que aceleram demais o meu metabolismo, consequentemente vai mais sangue para a cabeça. Né? Escaldapé é uma coisa bacana, que ela tem esse benefício de... Porque a gente vive com a cabeça muito quente, né? Porque a gente usa muita mente, e os pés frios, não de temperatura de você encostar no seu pé, porque não está circulando energia no pé.
E aí eu tenho problema de insônia, de enxaqueca. Então fazer um escaldapé antes de dormir é uma coisa que tem vários benefícios. Acalma minha mente, né? Tira esse calorão do fogacho, da TPM, da enxaqueca. Ajuda muito. Antes que o Instagram me dê os 2 minutos, me diz uma coisa: o útero, o ovário, o aparelho reprodutor é um órgão quente ou mais frio? Ele é um órgão mais quente. Por quê? Porque a gente só. Porque para o feto, né? Para o embrião tá ali, né? E fecundar, o óvulo fecundar e virar um embrião tem que estar quentinho. Então, mulheres que têm o útero muito frio têm dificuldade de engravidar. Então, é uma região que ela tem que estar sempre muito aquecida. Então, ele é da natureza quente. Então, ele é mais quentinho mesmo para acolher, né? Para ficar quentinho ali, o óvulo se sentir acolhido com o esperma, então virar um embrião e virar um novo ser humano. Então, tem que estar quente, não pode estar frio. É uma curiosidade, né? Porque a gente fala do rim, do fígado, do coração, do baço, aí chegamos ao aparelho reprodutor. Sol, uma mensagem para os nossos seguidores aqui, que esse vídeo vai continuar postado no IGTV da Vibe Mundial. Olha, como a gente está falando de menopausa, então aproveita o melhor que tem dessa fase da vida, que é uma fase assim que você pode florescer, germinar o seu sonho, as suas ideias que ficaram lá atrás, negligenciada, e usar isso a seu favor. Então, se amar, sabe, se mimar, tomar um banho gostoso, mais demorado, fazer coisas que você gosta, mesmo estando em casa agora sozinho. Prepara um café da manhã gostoso, uma comidinha boa, coloca uma roupa bonita, se olha no espelho, se acha linda, maravilhosa. Cada ruga que a gente tem é uma experiência a mais na nossa vida. Cada fiozinho branco também é uma experiência. Olhar isso com amor e com carinho e se acolher, como você falou, né? Se abraçar, se aceitar do jeito que a gente é, né? Com todas as experiências, trazer isso para mim. Não querer ficar vivendo no fora, né? De acordo com o que as pessoas acreditam que é melhor. E a gente sabe o que é melhor para nós, né? E trazer todo esse carinho, essa experiência pra gente, né? É se isso acolher. mesmo. E o curso? Esse curso online? Qual que é o curso? Fala pra gente da Vibe Mundial. Segunda Primavera, tá aí, entra no site, né, Vibe Mundial, entra lá em cursos que tá lá. Segunda Primavera, só fazer, baixa lá que você tem a parte teórica, né, que a gente tá falando, tem a parte prática, que tem os exercícios escritos, tem exercício de Qigong também, que eu esqueci de falar, que ajudam a amenizar os fogachos, tem mandala lunar, tem meditação, tem vaporização do útero e tem as receitas e as dicas de alimento. Ele está bem completo. Muito bom, Está no vibemundialfm.com.br/cursos. Eu vou Isso. deixar o telefone de contato. Qual que é o telefone? É 11 99376 7637. Meu programa é quinta-feira, 8h30. Qual o nome do programa? Sol Medeiros. Sol Medeiros. Programa Sol Medeiros, toda quinta-feira, 8h30 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Quanto tempo você está aqui já, Sol? Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Muito bem. E tem o site, né? solmedeiros.com.br. Isso mesmo. Então, convido o pessoal a ouvir o programa quinta-feira, 8h30 da manhã, para começar o dia já alegre, ensolarada, feliz e contente. Ensolarada é ótimo. Obrigada, Sol. É sempre bom conversar com você. A gente troca bastante. Obrigada. Um abraço, que a gente não pode estar aí, né? Todos. E a gente vai ficando, né? Não é mundial em você, mas a gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade para a gente bater papo. A Sol não tem vindo fazer programa aqui não, viu, gente? Ela tem mandado gravado, ela tem... mas quinta-feira eu vou, viu? Quinta-feira eu vou ir fazer. Então, quinta-feira eu vou fazer ao vivo. Que ela tem a quarentena, que é uma coisa direitinho, bonitinha. E se todo mundo fizesse isso também com qualidade, com categoria, sem aglomeração, eu acho que quanto mais a gente puder ficar no nosso cantinho, seria muito melhor. Obrigada. É verdade. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a você, obrigado quem esteve aqui. Se alguém quiser mandar pergunta também, que eu não consegui responder, pode mandar direto para mim aqui no Instagram também, que é Sol Medeiros, que eu respondo. Então tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada, turma. Tanta mensagem aqui que nem deu tempo de olhar tudo. Um beijo, gente. Tchau. Vai cair aqui. Beijo.